Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos que nos acompanham nesse momento. Você que nos acompanha de casa, pela rádio, pela internet aí, sejam bem-vindos. Falamos aqui da Comunidade Batista da Paz. Hoje Deus, como a Adriana acabou de dizer, ainda tem uma palavra para nós. Eu creio em nome de Jesus, que esta palavra que é viva, que é eficaz, possa mesmo trazer vida ao seu coração, possa trazer conforto ao teu coração, porque o tema dessa palavra é vitória diante do improvável. Vitória diante do improvável. Guarda isso aí no seu coração, porque nós vivemos dias tão conturbados, difíceis, incertezas, Quantas mortes temos visto, irmãos, pessoas crentes, não crentes, ricos, pobres, de país de primeiro mundo, de país pobres, pessoas todas passando pela mesma situação, essa questão do distanciamento, a igreja é tão vazia aqui hoje, e isso tudo tem mexido muito conosco. Até o ar para respirar esses dias está difícil, porque a gente tem que usar máscara, e eu vejo que nunca a humanidade lidou com algo tão diferente, com algo tão difícil, e eu fico vendo que pessoas das mais poderosas como das mais humildes, experimentando da mesma situação, todos nós na dependência de Deus. Nunca vi como a ciência e a fé trabalhando tão perto assim, sendo usado tão juntas, e andando mesmo lado a lado, e isso mais uma vez nos mostra o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus capacita mesmo os cientistas, os médicos, os enfermeiros, que estão aí à frente de todo o cuidado dessa situação durante essa crise, E também sabemos que é uma crise mundial e muitas incertezas rondam o nosso coração. E diante disso, eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nesse dia. Eu tenho estudado lá em Crônicas, tenho estudado em 2 Reis e Isaías, uma história de um rei, do rei Ezequias. 2 Crônicas 30, do versículo 30, do capítulo 30 ao 33, 2 Reis do capítulo 18 ao 21, Isaías do capítulo 36 ao 39, todos esses 3 livros narram essa história do rei Ezequias. E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e que nós podemos aprender com esse rei que viveu uma grande quarentena, que viveu tempos difíceis. A Bíblia nos narra que o maior exército daquela época, a maior potência daquela época eram os assírios, e eles estavam mesmo assolando toda a região de Samaria, e eles já tinham mesmo conquistado Samaria, já tinham riscado todo o Israel, ali com a capital Samaria, que era as 10 tribos de Israel que haviam se rebelado ainda no tempo de Roboão, e eles vinham descendo para Jerusalém, rumo a Judá, Judá eram as outras 2 tribos de Israel, que permaneceram no sul, e então eles descem até Judá e chegam às portas de Jerusalém. E diante desse texto, nós vamos vendo um povo acuado dentro das muralhas de uma cidade, o povo não podendo sair da sua cidade para colher os seus frutos. A maioria, com certeza, trabalhavam no campo, então eles estavam presos, não podiam sair para plantar, nem para colher, e então ficaram ali confinados durante algum tempo, não se sabe se algumas semanas, alguns meses, ou talvez até ano, não se tem ao certo, mas eles ficam ali confinados por um tempo. E Ezequias, em 2 Crônicas 32, 7 e 8, a palavra de Deus nos diz, no versículo 7, que Ezequias chama aquele povo, chama os seus súditos ali, chama todo o povo ali de Jerusalém, ali preso dentro daquelas muralhas, e diz para eles: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército. Não tenham medo desse enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós.
e o povo ficou animado ao ouvir essas palavras do rei Ezequias. Amém? Eu espero que também essas palavras estejam animando aí seu coração. Sejam fortes e corajosos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós sabemos que esse povo experimentou algo, Deus, que só o seu socorro, Pai querido, poderia fazer deles fortes, corajosos, poderia tirar todo o medo do coração deles, ó Pai, e trazer a certeza que no Senhor, ó Deus, obteriam a vitória, que no Senhor, ó Deus, poderiam superar, ó Deus amados, aquelas dificuldades. Eu oro a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor esteja mesmo visitando cada lar, cada coração. Fala conosco nessa manhã, através desta mensagem, desta palavra, Pai. Nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Então Ezequias exorta o povo a não ter medo. Mas eu te pergunto, querido, era o maior exército da época. Dezenas de milhares de homens, dezenas de centenas de soldados ali sitiando Israel, Jerusalém, sitiando ali, aprisionando aquele povo dentro das muralhas, dentro daquela cidade. E Ezequias vai dizer para eles não terem medo. Eu sei que você esses dias em casa, a gente fica preocupado, a gente fica com medo dessa situação que estamos vivendo, né, dessa pandemia, desse inimigo invisível, não como eles podiam ver, mas que nós não podemos ver. E eu queria tirar algumas lições aqui desses textos nesse dia. E eu queria que você, primeira coisa que eu queria que você entendesse, quem era esse Ezequias que instigava esse povo a ser confiante, a ser corajoso e a ser forte. Quem era esse homem? Quem era esse rei que teve essa coragem, essa audácia de, diante daquela situação mais terrível, chamar o povo para confiar em Deus? Queridos, esse homem, ele era filho, o seu pai também foi um rei chamado Acaz. Foi um dos piores reis que já passou em Judá. Foi um dos homens que fez uma das maiores abominações diante de Deus, fechou o templo. Ele levantou aquela estátua de bronze daquela serpente que Moisés ainda construíra no deserto e colocou no centro de Jerusalém para que oferecessem incenso a elas. Ele se aliou com os assírios, ele acabou com o templo, levantou o altar de outros deuses, do deus Baal, sacrificou alguns de seus filhos a esse deus Baal. E também quando ele entra em guerra com Israel, e Deus nunca quis que Israel e Judá entrasse em confronto, 120 mil homens de Judá caem mortos naquela batalha, e mais de 200 mil pessoas são levadas cativas. Deus levanta um profeta, vai até Israel e pede para libertar o povo, e o povo volta para Judá. Esse rei foi uma decepção. Um povo que foi separado por Deus para adorá-lo, agora adorava o deus Baal, o Deus de todas as abominações sexuais, né, em todas as áreas, abominações que chegavam a sacrificar filhos em prol de conseguir algum benefício da parte dele. Só que a Bíblia diz que esse rei morre, esse rei Acaz, e esse seu filho Ezequias, no ano 701 antes de Cristo, ele assume o trono do seu pai. Querido, e ele se posiciona. Ele, conhecedor de toda aquela situação, de toda a história do seu pai, ele se posiciona diante do seu povo e diz: o meu pai fez tudo errado. Tudo que meu pai fez foi errado. E a Bíblia vai dizer que no primeiro ano do seu mandato, no primeiro mês do seu mandato, a primeira coisa que ele faz é abrir o templo do Senhor, reabrir o templo, as portas do templo do Senhor. Ele convoca os sacerdotes, os levitas, e pedem que eles se purificassem. Porque eles iam limpar o santuário do Senhor. Eles iam limpar o templo do Senhor. Ele diz assim: nós vamos tirar todas as imundícies que há no templo do Senhor. Eu aqui, nessa manhã, né, já de cara, fazendo aqui uma analogia aos nossos dias, a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Naquele tempo Deus se manifestava naquele templo, mas Deus habita, nós sabemos hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu fico vendo Deus olhando para o coração daquele Ezequias e todos aqueles sacerdotes, os levitas, se purificando ali diante,
né, agora do templo, e eles começam a tirar toda aquela imundície que havia dentro do templo, e Ezequias, aquele povo começa a pegar, isso aqui era do meu pai, joga fora, isso aqui também era do meu pai, joga fora, isso é do Senhor, deixa, isso é do meu pai, queima, joga fora, tira tudo. Bem, queridos, a Bíblia nos relata que eles passaram ali 2 semanas para limpar aquele templo, e deixaram o templo limpo, agora com tudo aquilo que era do Senhor, e tudo aquilo que não era do Senhor, foi tirado do templo. O que você precisa tirar aí do seu coração? Quais as imundícies que têm estado aí no templo do Senhor? As pessoas costumam dizer que eu sou muito chorão, e sou mesmo, querido. Quando eu entro na presença do Senhor, eu fico maravilhado, com muito temor, com muito tremor no meu coração. Eu fico pedindo a Deus para esquadrinhar o meu coração, para ver se tem algo mal, que arranque isso do meu coração, que me dê discernimento. Queridos, Ezequias convoca o povo agora a se santificar diante de Deus, porque ele sabia que tudo que tinham feito até naquele tempo, tudo que o seu pai fez, foi abominável e foi uma desgraça para todo o povo de Judá. Mas agora ele se posiciona. Eu fico vendo, querido, quantos anos a gente caminha junto, muito na igreja, e é uma pena que a gente vê muitos irmãos que não se posicionam. Eles ficam a vida inteira em cima do muro, não se posicionam, gostam de estar juntos, gostam de caminhar juntos, mas não se posicionam, não deixa que o Espírito Santo limpe todo o templo de toda a imundície. Já viu aquele ditado que fica em cima do muro? Tem uma historinha que diz que um homem estava em cima do muro, do lado os anjos do Senhor e do outro lado os anjos de Satanás, e ele em cima do muro, e os anjos do Senhor dizendo para ele: pula para cá, pula logo para cá. E ele olhava para o outro lado e falou: aí vocês aí, anjos do diabo, vocês não me chamam para pular aí para o seu lado? Todos conhecem a história? Eles vão dizer: não, porque o muro também é nosso. Queridos, isso é muito sério. Nós precisamos nos posicionar. Nós vamos entender por que esse homem conseguiu vencer tantas batalhas, porque Deus o abençoava tanto. A Bíblia vai dizer então que ele pega aquela estátua da serpente de bronze, manda despedaçar, joga fora, limpa tudo. Ele se prepara, porque sabia que o rei Senaqueribe, aquele império poderoso, um dia chegaria ali às portas de Judá. Nós estamos fazendo então um pequeno relato da sua história, né, do início da sua caminhada. E nós vamos caminhando um pouquinho, nós vamos ver também que ele começa então a restabelecer o culto a Deus ali no templo, voltam a celebrar a Páscoa, oferecem os sacrifícios ali, são purificados. Ele envia carta a todo Judá, convidando para que viessem de novo a Jerusalém agora, para adorar ao Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. Ele manda cartas até o povo de Israel, aqueles remanescentes que ainda estavam por ali. Muitos zombaram dele, mas muitos vieram da tribo de Manassés e algumas outras tribos, vieram para Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que juntos eles começaram a cultuar a Deus e comemoraram 7 dias, comemoraram a Páscoa durante 7 dias, queridos. E diz que foi tão extraordinária, a palavra de Deus nos mostra, que eles se reuniram ao final dos 7 dias e decidiram: será que nós não podemos ficar mais 7? Será que nós precisamos de parar com essa presença do Senhor tão gostosa que nós estamos sentindo aqui? Nós vamos abandonar isso agora? E eles se reúnem, querido, e eles ficam mais uma semana adorando a Deus, oferecendo sacrifícios no altar, milhares de sacrifícios, animais. Eles começam a trazer, os sacerdotes não dão conta de cumprir todo o ritual dos sacrifícios ali. Os levitas vêm para ajudar, porque tamanho era o fervor no coração daquele povo, tamanho era a presença, a manifestação de Deus naquele lugar, que eles não queriam sair dali, estavam impactados. A Bíblia diz que há mais de 200 anos Israel não experimentava da presença de Deus como naquele dia. Só nos dias de Salomão, só no dia que Salomão inaugura o templo, a palavra de Deus vai dizer que desceu fogo do céu, queimou os holocaustos, ninguém parava em pé, todos se prostravam diante do altar. Esses homens experimentaram, querido, 200 anos depois dessa presença gloriosa do Senhor. O Senhor olhava para o coração de Ezequias, orava para o coração daqueles sacerdotes, daqueles levitas que estavam se santificando, se purificando. Deus se agradava do coração deles, querido.
Deus se agrada do coração do homem, da mulher que se posiciona, que se santifica diariamente, todos os dias na presença dele. A Bíblia vai dizer então que Deus os abençoava a cada dia mais e mais. E um dia eles ficam sabendo que Senaqueribe agora descendo já para Judá, tinha chegado numa cidade de Laquis, ou Laques, como alguns dizem. Ele domina aquela cidade e agora se prepara para invadir, ajudar a invadir Jerusalém. E Ezequias, sabendo disso, o profeta Isaías também é contemporâneo de Ezequias, todo esse trabalho no templo, Deus sempre usava o profeta Isaías ali para trazer as mensagens para Ezequias. E a Bíblia nos fala que o povo começou a trazer tantas ofertas, tantos dízimos, que os celeiros ali, eles não tinham nem onde mais guardar tanto mantimento, tantas bênçãos, tantas ofertas e dízimos que eram entregues ali nos altares. Os celeiros estavam cheios, queridos. E também, quando eles ficam sabendo que o Senaqueribe, aquele poderoso exército, vinha em direção a Judá, eles se preparam, querido. Eles começam a fechar as brechas nas muralhas, eles começam a construir, a tapar os buracos, eles começam a dobrar as muralhas em alguns lugares. A Bíblia vai dizer que eles olham para o manancial de água que entrava para dentro de Jerusalém, e eles entendem, querido, naquele tempo, a primeira coisa quando um exército ia invadir uma cidade, principalmente uma cidade cheia de muralhas como era Jerusalém, cercada por muralhas, a primeira coisa que eles faziam era envenenar a água, para que eles não tivessem água para beber lá dentro, e assim eram forçados rapidamente a abrir as suas portas e se entregar para aquele exército inimigo. Então ele junto com os seus ele junta ali os príncipes, ele junta os seus valentes, os soldados, os valentes ali, aqueles homens valentes que o acompanhavam, convoca aquele povo, eles discutem, eles conversam, eles se reúnem e decidem fazer ali um aqueduto, para que aquela água que estava agora fosse canalizada até dentro de Jerusalém, e chegou até o tanque de Siloé. Nós conhecemos a história de Jesus, também passou por lá, e eles lacram aquele manancial de água e se protegem, querido, e ficam ali agora se protegendo. Eles fizeram a parte dele. Eu fico pensando numa época de pandemia, queridos, nós oramos, nós pedimos a Deus, nós confiamos em Deus, mas muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Muitas das vezes nós não fazemos a nossa parte, querido. Mas esse negócio de máscara é bobagem, esse negócio de álcool é bobagem, querido. A ciência, né, os infectologistas pedem para que nós usemos, evitem aglomerações, eles pedem para que nós façamos isso, mas nós sabemos que isso não basta. Nós sabemos que precisamos de uma intervenção divina para que possamos ser mesmo libertos de todo esse mal. Ezequias sabia disso, querido. Ele sabia que aquele muro não ia aguentar muito tempo. Ele sabia que aquela água não podia sustentá-los muitos dias. Mas ele sabia que ele precisava de fazer a parte dele. Aquilo que era para ele fazer, eles deveriam fazer. E o resto, eles iam confiar no Deus Todo-Poderoso, no Senhor do Senhor, né, no Rei dos Reis, no Criador dos céus e da terra. E assim, nós vamos ver porque esse rei Ezequias, quando exorta o povo a ser forte, a ser corajoso e não se assustarem, eles chegam a dizer, e o povo ficou animado a ouvir as palavras do rei Ezequias. Quem não fica animado de ouvir as palavras de um homem de Deus desse, querido? Um homem sensato, querido. Um homem que adorava a Deus, mas que também fazia a sua parte, que ouvia o seu povo, que fazia junto com o seu povo, que era um homem misericordioso. E ele também, a Bíblia nos diz que ele treinou muitos homens ali, preparou um pequeno exército e ficou ali esperando até que as tropas de Ezequias agora chegam até as muralhas, próximas muralhas de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que não houve nenhum rei como ele, nem antes e nem depois dele. A Bíblia vai dizer que esse homem foi um homem extraordinário, querido. Nós precisamos de aprender algumas lições através dessa palavra nessa manhã. A primeira lição: confie em Deus, não desanime, não tenha medo, como ele já disse lá em cima. A segunda lição: cuidado quando você olhar para os noticiários, que só traz notícia ruim.
Já viu o noticiário que só traz notícia ruim? Você se liga lá na Globo, você se liga lá nos outros canais, você olha na internet e só notícia ruim, tantas mortes, o coronavírus não vai parar, a vacina não vai chegar. Queridos, essa semana eu participei, trabalhando aqui, filmando a vacinação já aqui na nossa cidade, e a cada vacina você vê como é que a esperança brota no coração das pessoas, queridos. Vai chegar em nome de Jesus, esse tempo vai passar em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 32, 9 e 11, diz assim: mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém, com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Agora ele manda avisar para Ezequias e diz o seguinte: assim diz Senaqueribe, rei da Síria. Querido, a única palavra que nós devemos usar é assim diz o Senhor. Mas aqui esse homem se gaba de ser um poderoso rei, de ser ali a maior, se intitulando a maior autoridade daquele tempo, o maior rei do mundo. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos dos reis da Síria, ele está os enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Ah, queridos, que nós acabamos de estudar um pouquinho aqui atrás. De fome eles não morreriam, os celeiros estavam cheios. Aqueles povos abençoaram tanto aquele povo de Judá, todos eles agora tinham celeiros cheios. De sede eles não morreriam. Os assírios poderiam morrer de sede lá fora porque eles não tinham água, mas dentro de Jerusalém a água era potável e corria tranquilamente, queridos. E essas notícias falsas chegam ali até o povo de Jerusalém, e alguns, a Bíblia vai nos dizer, que estavam nas muralhas olhando lá para fora, e esse homem fala isso tudo para eles, na língua deles, para que eles pudessem ouvir o que Senaqueribe pensava e faria com eles. E a Bíblia vai dizer: mas o povo permaneceu calado, nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Querido, que aprendizado. Não responda os insultos por aí. É Lula, é Bolsonaro. Querido, não entre nessa onda, né? Ore a Deus, busque a Deus, ore por esses homens, ore para que Deus lhe dê sabedoria, se posicione. Mas não fique por aí debatendo insultos ou insultando, né? Peça a Deus mesmo para te dar sabedoria. E o povo não falou nada, querido, o povo se calou. Sabe, muitas imundícies que estão na vida de muitas pessoas é a língua, querido. Falam demais, falam muito, espalham fake news. O fake news aqui da época: vocês não têm água, vocês não têm comida. Eles não sabiam de nada, eles tinham tudo isso lá dentro, eles estavam fartos. Ele chegou a dizer que eles buscavam força no Egito. Isso também era mentira, nessa época não tinha nenhuma aliança com o Egito. E esse povo agora sabendo quem era o seu líder, quem era o seu Deus, eles não temeram, não ficaram com medo daquelas mensagens, com aquelas notícias que acabaram de chegar, porque eles sabiam exatamente quem tinha o poder, querido. E sabe o que eles vão fazer? A Bíblia nos relata que eles vão orar. E Ezequias agora vai para o templo orar, e ele chega a dizer: Senhor, a situação está difícil, né? Essa investida deles, isso que eles estão fazendo, está difícil. Nós estamos nos sentindo como uma mulher que está em trabalho de parto, mas que não tem força para ganhar o filho. Essa é a dor que está no nosso coração. Ele começa a orar a Deus, querido. Você tem orado a Deus? Ou você até esqueceu que Deus existe nessa pandemia? Expresse a sua dor a Deus, querido. Ele começa a orar e começa a colocar diante do Senhor. Eu fico olhando quanto Ezequias, querido, amava aquele lugar, o templo, a presença de Deus. Ele ficava pensando: se nós formos levados cativos, nós nunca mais voltaremos aqui para adorar o nosso Deus. É o mesmo que Pedro diz para Jesus um dia: Senhor, para onde eu vou, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Davi também chegou a dizer que que o prazer dele era estar na casa do Senhor todos os dias. Querido, esses homens aprenderam que o melhor lugar do mundo para se estar é aos pés
do Criador, é aos pés do Senhor. E Senaqueribe, em toda a sua audácia, ainda manda uma carta, escreve uma carta e manda entregar a Ezequias. E Ezequias sabiamente então pega essa carta e no templo, orando ali, junto com aqueles irmãos, ele começa a orar e apresenta, querido, ele pega aquela carta que ele acabara de receber e mostra para o Senhor. Ele mostra para Deus aquela carta, querido. Nós sabemos que Deus já sabia, Deus sabia o que estava escrito naquela carta. Mas ele vai lá e ele começa a orar assim. 2 Reis 19:14. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reina em seu trono, e entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, enviou para nos insultar, para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações, seus territórios, um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo, as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, Senhor, és Deus. Querido, o rei Senaqueribe manda na carta dizendo, apontando várias cidades, ele destruiu mais de 40 cidades, botou fogo em todos os templos, quebrou todos os deuses, botou fogo nos deuses de madeira, quebrou os deuses de pedra. Ele está falando assim, isso é bem verdade, Senhor. Aqueles deuses não podiam fazer nada por eles. Ele vai dizer, agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos saibam, os reinos da terra saibam, que só tu és Senhor, que só tu és Deus. Querido, que coisa mais linda, que coisa mais extraordinária que Ezequias agora fala diante do Senhor. A Bíblia vai dizer, no versículo 20, então Isaías, Deus chama Isaías, Deus falava através do seu povo naquela época, através dos profetas, e o profeta ali era Isaías. Deus chama o profeta Isaías e diz assim, fala para Ezequias, agora sim, agora é a frase que Ezequias queria escutar. Ele fala para Ezequias, diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Querido, não fica ouvindo essas notícias por aí não. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Esse tempo vai passar, a cura vai chegar, você vai ser restaurado, a sua família vai ser restaurada. Queridos, nós precisamos nos apegar a essa palavra. E ele vai dizer, eu te ouvi, Ezequias. Ele falou para Isaías, vai lá e fala com ele. Assim diz o Senhor, eu te ouvi, eu conheço, Isaías, o assentar, o sair, o entrar, eu conheço o furor de Ezequias. Não se preocupe, eu conheço Ezequias, eu conheço Senaqueribe. Ele estava falando do rei assírio. Eu conheço Senaqueribe, eu conheço esse rei, eu conheço as afrontas dele contra mim, eu conheço o seu assentar, o sair, o entrar. Ele estava falando, eu vi ele escrevendo essa carta, Ezequias, fica tranquilo. Eu conheço Senaqueribe, todos os povos que ele dominou, foi eu que permiti, foi fácil para ele, foi como pisar em palhas. Fica tranquilo. Ele vai dizer que por sua arrogância, ele está dizendo para Ezequias, Ezequias, preste atenção, pela arrogância dele, eu vou colocar um anzol no nariz dele, eu vou colocar um freio na boca dele, e vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, e eles não dispararão nenhuma flecha sequer contra a muralha de Jerusalém. Querido, que coisa extraordinária. Querido, nós estamos morrendo de medo desse coronavírus. Deus sabe de onde ele veio, de onde ele surgiu, se foi no macaco, se foi no morcego. Deus sabe de onde ele veio. E eu creio, baseado nessa palavra, querido, eu creio nessa palavra, que do mesmo jeito que ele veio, ele vai voltar, ele vai sumir.
Mas nós precisamos fazer a nossa parte, querido. Aqui a palavra nos diz que Ezequias estava em oração e Deus agora manda o seu profeta falar com ele que podia ficar tranquilo, que aqueles dias iam passar e que nenhuma flechinha daquele poderoso exército, querido, 300 mil, meio milhão de soldados, não sabemos quantos homens tinha ali, mas de um número nós temos um número exato, é que nós vamos ver agora na sequência. Porque, querido, a quarta lição que eu aprendo, só em Deus nós podemos obter vitória diante daquilo que é improvável. Alguns comparam, querido, aquele exército, se a gente fosse pensar hoje, pensa no exército dos Estados Unidos, um poderoso exército, um poder bélico impressionante. Vamos pensar, se Viçosa fosse um país, o exército americano vinha invadir Viçosa. E o nosso Raimundão ia peitar esse exército americano. É mais ou menos isso. Era improvável o que eles estavam fazendo, querido. A Bíblia nos fala que Ezequias já tinha rompido com os assírios, que ele não ia entregar mais tributo aos assírios. E eles vieram com todo o furor para cima deles. Lá em 2 Reis 19, 35 vai dizer: naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Querido, ele levantou o acampamento e saiu em disparada, voltou para Nínive, a sua capital, onde se sentia seguro, protegido. E a Bíblia diz que certo dia, enquanto estava adorando no templo do seu Deus Nimroque, ele entra no templo do seu Deus, achando que estava protegido. A Bíblia nos diz que seus filhos, Adrameleque e Sarezer, mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Querido, aquele exército foi desbaratinado. Aquele exército fugiu com o rabinho no meio das pernas, diante de uma pequena cidade, querido. Mas uma pequena cidade, querido, onde o general de guerra deles era o Rei dos Reis, era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus de Israel, era o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus de toda a terra, querido. E naqueles dias, quando Ezequias disse para aquele povo: não se preocupem, lá no nosso primeiro texto, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria. Era verdade, querido. Por mais que lá no fundo ele sabia que ele dependia do milagre. Mas é verdade, querido. Deus não mudou. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Ezequias, o Deus de Paulo, de Pedro, Deus não mudou. Todo esse plano de Deus era para que Jesus, que era da linhagem de Davi, uma promessa que Deus havia dito a Davi, que teria sempre um rei no trono de Davi. Deus envia Jesus e Jesus hoje está à destra do Pai. O reino eterno está implantado, queridos. E Jesus veio nessa terra e morreu pela minha e para a sua vida. Tudo isso era um plano de Deus, para que Jesus pudesse vir a essa terra, querido. Apesar desses reis de Judá maus, mas apesar também, os remanescentes que por ali sempre apareciam, Deus, querido, é fiel para cumprir a palavra dele. Ele falou que nunca o trono de Davi ficaria vazio sem um rei, querido. E Deus é fiel para velar pela sua palavra, querido. E por isso eu creio, querido, a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Finalizando, querido, lá em Deuteronômio, Moisés um dia escreve, cheio do poder de Deus. Ele compara Deus como uma águia
que sobrevoa sobre o seu ninho, onde os filhotes é o povo de Israel. E ele diz que essa águia protege, e quando eles iam alçar voos, essa águia o trazia sobre as suas asas. E Jesus, a mesma coisa, quando entra em Jerusalém, Jesus vai dizer: quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Querido, o plano de Deus sempre foi trazer o seu povo sob as suas asas, sob a sua proteção, para cuidar, para nos guardar, para ter comunhão conosco. E eu creio nesse dia, em nome de Jesus, que Deus possa ter falado ao seu coração. Só tomar água. Aqui, uma última lição, e eu faço uma pergunta: ser fiel a Deus nos livra de passar por algumas tribulações? Sim ou não? Ser fiel a Deus nos livra de passar por tribulações? A pergunta é não, mas é a garantia de nossa vitória, querido, em Cristo Jesus. Deus permite isso em nossas vidas, para que seu nome seja exaltado, glorificado, através das nossas ações e dos nossos comportamentos. Por isso, lá em Mateus 28:18 vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, querido. Eu não sei se você está se sentindo sozinho na sua casa, mas a partir de hoje, não se sinta sozinho. A presença de Deus é real aí no seu lar, é real aí na sua casa. Sabe o que nós precisamos fazer? Nos purificar, limpar, tirar toda a imundícia, irmos na presença do Senhor, nos santificar dia a dia, apresentar todas as nossas fraquezas ao Senhor e vivermos sob as suas asas, debaixo da sua proteção, querido. Porque, como foi dito aqui, o rei Senaqueribe, aquele rei que se dizia todo-poderoso, voltou pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso eu profetizo sobre a sua vida, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da nossa nação, sobre cada lar. Eu profetizo que em nome de Jesus, que esse vírus, da mesma forma que ele surgiu, ele vai ser extirpado em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, sobre a vida da sua família. Ele vai ser extirpado em nome de Jesus, porque eu creio, querido, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, o nosso Consolador, aquele que nos guarda, aquele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, é o suficiente, querido, para que nós possamos ser fortes e corajosos em Cristo Jesus. Amém?